Muito bem. Olha lá, cheio de corações já. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, a gente vai, começar mais uma tutoria interativa. Hoje o nosso tema é estágio, né? Então, falaremos os alunos que estão cursando estágio, né, que devem participar. A gente sabe que vocês ficam sempre ansiosos aí, né, esperando esse momento da tutoria. Então, hoje a gente vai falar só sobre estágio, não é tutoria de PL, nada. É só para quem está cursando as disciplinas de estágio, tá? Olha, quem Então, tá online aqui é o Guilherme Fiuza. Ô, Guilherme, tudo tudo bom, bem? Guilherme? Como é que você Quanto tá? tempo? Terminou o curso, meu cara? Faz tempo mesmo, né, É, que eu não tenho notícias do Guilherme. é. Tem aqui o Fábio também, Fábio Melo. Fábio, de onde você é, Fábio? Conta pra nós aí qual é o teu polo e qual a tua cidade. O Valisiauro, eu não sei qual que é o seu nome, Valisiauro, manda pra nós teu nome e o teu polo dessa cidade também. A Daiane Dalegrave, a Duda Bittencourt. Mandem pra nós aí os polos, as cidades onde vocês são, tá bom, gente? A gente vai lendo aqui daí. Eu acho que vamos fazendo assim, né, Mayra? A gente vai começando com a conversa, eu vou Isso. mediando aqui, pode ser? Isso, então a gente vai lendo aqui, né? Vocês vão mandando as dúvidas. Então a gente está aqui para conversar sobre a questão do estágio, né? E assim, todos os procedimentos que nós temos estão postados no Univirtus, né? Então vocês já estão aí na metade do curso, pelo menos, né? Já fizeram vários PLs, já cursaram várias disciplinas. Então, vocês sabem que a primeira coisa que precisa ser feita quando inicia um módulo novo, né, ou quando inicia uma disciplina nova, é entrar no Univirtus e acessar esse material. Então, todos os materiais estão disponíveis lá para vocês. O conteúdo da disciplina, então o estágio, ele é organizado como uma disciplina, vocês têm rota de aprendizagem, que é aquele texto, aquele PDF que tem o conteúdo, né? Explicando como funciona, como vocês devem pensar o estágio, né? Como que vocês organizam o relatório. A gente tem o nosso regimento do estágio que está postado lá também e os templates, né, do pré-relatório e do relatório. Então, todo o material que vocês precisam, ficha de frequência, todo o material que vocês precisam consultar ou que depois vai ser postado no final da disciplina, todo esse material está disponível para vocês lá, tá? Então, quem ainda não olhou esse material, é importantíssimo, né, que entre em cada uma das aulas. Vocês sabem que elas são divididas, né, em esses conteúdos em aulas, então vocês têm que entrar lá no roteiro de estudo, em cada uma dessas aulas, consultar o material, tem vídeo explicando, né, tem aula gravada, explicando as características do estágio e é para vocês consultarem esse material, tá? Então, quando a gente está pensando no estágio obrigatório, a gente está pensando numa adequação do curso à legislação, né, que torna obrigatório esse estágio. Então, no curso de jornalismo, o estágio não é opcional, a gente tem um estágio não obrigatório, que é aquele que você faz fora das atividades da disciplina, que você pode receber um salário por isso ou não, né? Mas a gente tem essa disciplina que é o estágio obrigatório, certo? Então, essa disciplina tem que ser cursada e vocês têm que ter nota e ter aprovação nessa disciplina para poder seguir o curso, enfim, e se formar, né? E terminar e encerrar aí a carga horária do curso, tá? Então, o que vocês precisam pensar primeiro é a situação de vocês nesse momento. Então, você já faz algum estágio na área? Ou não, não faço, não trabalho, não tenho emprego, né? Tenho condições de fazer um estágio na área. Essa é a primeira situação, tá? Você não faz estágio e não está trabalhando, né, como CLT, então você tem condições de buscar um espaço e fazer um estágio na área. A segunda condição é a condição de quem já faz um estágio na área, está contratado como estagiário, um estágio não obrigatório, né? E daí tem como validar esse estágio não obrigatório relacionado com a disciplina. E a terceira situação é quando você já tem um emprego, que não necessariamente é da área do jornalismo, quando você é CLT, quando você é contratado, então você trabalha o dia inteiro numa empresa, enfim, né? E você não tem condições de fazer esse estágio nesse momento. Então,
São essas 3 situações diferentes que nós temos. A primeira coisa que você precisa é ver qual é a sua situação, para você saber, né, que tipo de contrato e que tipo de termo de compromisso que você vai assinar, enfim, essa documentação que você precisa entregar. Isso é para quem está fazendo estágio 1. Daí, quando vocês mandarem as dúvidas, é interessante que vocês falem, né, além de falar o nome, de onde vocês estão falando, é interessante também vocês acabei de começar, professora, ou já estou encerrando a minha parte do estágio 1, ou estou, né, no processo aí, ou vou começar a parte do estágio 2. Então, é interessante que vocês expliquem para a gente também em qual momento que vocês estão, para a gente poder ir tirando as dúvidas, tá? Então, a primeira etapa... Deixa só... A Mayra dispara e vai, assim, não para, né, Mayra? Eu tenho que apresentar a turma aqui, senão vai lá, começa Guilherme. a brigar com a gente aqui. A Duda Bittencourt, que escreveu que é de Porto Alegre, do Polo Centro. A Lana Múncio, que acabou de entrar. Camila Ribeiro. A Edna CHS, conhece essa? Uhum. Nossa aluna também, né? Tô brincando, é a Edna, né? Nossa tutora, Nossa né? tutora está nos acompanhando. Sim. Maicon Gaspar. A Tainara Dias. Deviane Souza e Victorine, não sei, deve ser um apelido, né? Mas manda o nome aqui pra gente completinho. Não esqueçam, pessoal, de mandar o polo de onde vocês são aqui pra gente poder... Mas a Fabi também entrou aqui. Boni Cajaiba entrou. Mandem o polo, a cidade de onde vocês são. Lembrando que essa tutoria interativa aqui, nós estamos falando de estágio obrigatório, tá, pessoal? Estágio obrigatório, que é uma disciplina do curso. Vocês têm que cursar quando completa 50% da carga horária do curso de vocês. Abre lá uma disciplina nova que é estágio supervisionado. O estágio ele é uma disciplina obrigatória prevista nas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo. Então, obrigatoriamente tem que compor a grade curricular de vocês, né? E aí é o que a Mayra estava explicando aqui, de como que vocês têm que proceder, né? O primeiro passo sempre, leitura do regimento, tá? Que é o documento que está lá, o nosso regimento interno de estágio. Vai explicar, vai dar todo o passo a passo de como é que o estágio tem que ser feito, como é que deve funcionar, como deve ser feita a assinatura de contrato e essas coisas e tal. E os conteúdos que já estão no Univirtus para vocês conferirem. As aulas teóricas, digamos, o conteúdo teórico do estágio. São 4 aulas, se eu não me engano, que estão lá disponíveis, tá? Videoaulas, mais texto e tal. E o passo a passo do que tem que ser feito, né? Primeiro passo é arranjar o estágio, né? Você precisa ter o estágio. Se você ainda não está fazendo estágio, tem que ter o estágio e protocolar o contrato de estágio para que a gente consiga validar o seu estágio para dentro da disciplina. Aí tem lá o documento que você vai postar na pasta trabalhos, ok? Vai postar lá o teu contrato para validar aqui, para a gente poder acompanhar o estágio, a realização do estágio. Aí ele passa a valer, portanto, como uma espécie de uma matrícula na disciplina, né? O primeiro passo, então, é esse, protocolar o documento. A Daiane está dizendo aqui que é de Primavera do Leste, Polo Rondonópolis. Muito bem, um abraço lá pro pessoal de Rondonópolis. Que mais? É isso aí, gente. Desculpa, Mayra, vamos lá. Não, imagina. Então, pessoal, né, vocês, a gente está falando sobre estágio, né? Vocês vão se apresentando aí e colocando, né, o nome, o polo. E mandem perguntas, vocês né? estão e mandando as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Então, dando início à disciplina de estágio, você precisa, né, se você não tem um estágio ainda, você precisa encontrar um lugar para você poder fazer esse estágio, tá? Então, é a primeira etapa. E uma pergunta que sempre surge, né, Mayra? Assim, eu posso fazer estágio onde, né? A princípio, pessoal, vocês podem fazer estágio em qualquer lugar, né? Desde que as atividades que sejam desenvolvidas no estágio sejam atividades ligadas à nossa área de formação, ou seja, atividades ligadas ao jornalismo, né? Então, não pode ser, por exemplo, um estágio que atua com contabilidade, ou com administração, ou com, enfim, serviços administrativos, não dá, né? Tem que ser uma atividade ligada à formação de jornalistas, ok? Então, esse é o primeiro passo. Lembrando que esse estágio, ele deve ter, no máximo, uma carga horária diária de 4 horas, ok? E tem que ser supervisionado por um profissional de preferência formado em jornalismo, ok? Ou se não, formado em áreas afins, que a gente chama, tá? Das ciências sociais aplicadas. Isso. Agora, obviamente que o ideal seria um estágio dentro de uma empresa de comunicação, né? Dentro de um jornal,
numa rádio, numa TV, né? Ou numa assessoria de imprensa, né? Isso seria o ideal, né? Agora, a gente sabe que às vezes a cidade não tem o jornal, não tem o veículo, então vocês podem optar em fazer estágio em outros locais também. Mas a função, a atividade, o que vocês vão fazer lá dentro é que tem que ser uma atividade relacionada ao jornalismo, né? Então, o Pode seu ser, dia a dia ali, o que você vai fazer é que tem que estar relacionado à questão do jornalismo. pode ser uma loja de venda de sapato, né? A loja de venda de sapato, a princípio parece que não tem nada ligado ao jornalismo, mas por que não então desenvolver um trabalho de assessoria de imprensa para esta loja, né? Pode ser feito lá. Agora, claro que tem que ter a anuência do empregador aí, né? Da pessoa que... Isso. Então, né, a partir do momento que você encontrou o lugar que você vai fazer o estágio, isso para quem não faz estágio ainda, né, você vai assinar o termo de compromisso. Então, a primeira etapa da disciplina é a assinatura e a postagem do termo de compromisso. Então, voltando para aquelas 3 situações que eu tinha comentado, né? A primeira situação é, você encontrou um lugar para fazer o estágio, você não fazia o estágio ainda, né? E você vai lá cumprir uma função de jornalista, né? Vai produzir algum tipo de conteúdo relacionado ao jornalismo nesse lugar. Então, você vai assinar esse termo de compromisso, que é do estágio obrigatório, tá? A segunda situação, você já faz o estágio com a função de jornalista, né, em algum lugar, e você vai validar esse estágio que você faz com o termo de compromisso também. E a terceira situação é quando você é contratado de algum lugar, você trabalha em algum lugar, né, com uma função que não necessariamente é do jornalismo, e daí você vai também validar esse trabalho, né, postando aí o seu contrato de emprego, enfim, assinando lá o termo de compromisso. Então, a primeira ação da disciplina é postar para nós esse termo. Então, se você trabalha num lugar, né, você tem que ter autorização do seu supervisor, do seu empregador. Só aproveitando aqui, então, Mayra, a pergunta da Daiane Dalegrave, é exatamente isso que a professora aqui está explicando, né? Ela diz assim, eu trabalho em uma agência de publicidade, já sou publicitária, trabalho o dia todo, poderia fazer algo relacionado à empresa que trabalho? Então, essa já é a primeira pergunta aqui. Só queria registrar algumas outras pessoas que estão aqui. A Sandra Matrez, Petrônio Dias, Leandro, tem um perfil aqui que é Casa e Cria, manda o nome para nós, o Polo, né? E entrou também aqui, Blindados por Deus, entrou, né? É o login dele aqui. Também manda o nome pra gente aqui, o polo de vocês, tá, pessoal? Pra gente saber de onde vocês são. Mas, enfim, respondendo a pergunta da Daiane, então... Né? Então, Daiane, era exatamente essa situação que eu estava falando, né? Quem já é empregado em algum lugar, o que você vai precisar? Você vai precisar consultar o seu RH, né? O RH da sua empresa ou o supervisor, enfim, quem é responsável pelo seu contrato, porque a sua empresa tem que autorizar que você faça... ela tem que ter ciência de que você está fazendo, né, esse estágio ali, mesmo que você não cumpra uma função de jornalismo, mas a sua empresa tem que estar ciente de que você vai fazer o processo, né, porque alguém tem que assinar esses documentos todos para você, né, então a empresa tem que ter ciência disso. E é esse material que você vai postar pra gente. Então, você vai entrar em contato com alguém do RH da sua empresa, né, da sua agência, vai explicar a situação, sou aluna de jornalismo, estou fazendo assim, assim, assado, preciso aqui dessa documentação, tá? Para você poder dar início às atividades do estágio, tá? Enquanto a gente não tem a postagem do termo de compromisso, a disciplina não começa para você, né? Você só começa a disciplina quando você posta o termo de compromisso, porque daí realmente a gente está entendendo que você está começando o seu processo de estágio em algum lugar, né? Então, essa parte... Voltou. Então, acho que repete, né? Vamos repetir Vamos aqui. repetir Então, aqui que a gente acha que travou. Então, pessoal, para quem é seletista, trabalha o dia todo, não vai ter tempo de fazer estágio. Nesses casos, tem um documento dentro do Univirtus, que é o Declaração CLT. Se eu não me engano, esse é o nome do documento lá. Vocês vão baixar esse documento, vão pedir para que o representante da empresa, o chefe, RH, alguém do setor, assine esse documento, preencha a ficha e assine o documento para você. E é esse documento que você vai postar lá. Dentro do link trabalhos, tem um específico lá para esses casos, que é a declaração CLT. Tá? Então, o que acontece nesse caso aí?
o aluno não precisa necessariamente cumprir as horas de estágio, porque ele não vai ter tempo de fazer, não vai ter como fazer, né? Mas ele tem que fazer um projeto de estágio, tá? Então, que é o documento final que vai ser postado no final da disciplina. No estágio 1 é o nosso pré-relatório de estágio, no estágio 2 é o relatório final de estágio, que é uma proposta de ação dentro do local onde você está realizando as atividades, ok? Então, esse é o caso. O caso 2 que a professora citou anteriormente, que é o aluno que já faz estágio, então é o caso de alunos nossos que já solicitaram, fizeram lá a solicitação para estágio não obrigatório, ok? Então é aquele que é feito lá também no Univirtus, agora todo o contrato passa por lá também. Antigamente era feito por via física, então os documentos vinham para Curitiba, a gente analisava, assinava. Isso. Agora é tudo eletrônico. Quem está nessa situação, portanto, e está liberado agora estágio. Então, esses alunos podem convalidar o estágio que já está sendo realizado. Para isso, só precisa postar para nós lá o termo de aceite do estágio. Só o termo de aceite. Também está separadinho lá dentro do link trabalhos. Tem uma pastinha específica lá para termos de aceite. Tá? Então, esse seria o segundo caso. E aí, o primeiro que a professora já citou aqui, que é o aluno que ainda vai procurar estágio e tal, ou está conseguindo estágio agora, tem que postar o termo de compromisso. É tudo lá por dentro do Univirtus também. Isso. Então, isso que eu comentei, né? O mais importante é que vocês identifiquem qual é a situação de vocês. Para encontrar essa documentação, toda a documentação está lá no Univirtus. E as postagens, elas são separadas. Então, não é a turma toda vai postar no mesmo lugar. Você tem um link de postagem para quem vai postar o termo de compromisso, que está começando um estágio novo, né? Obrigatório para a disciplina. Um link para quem já faz estágio, vai convalidar esse estágio que já faz, e um link para quem tem o contrato da CLT e vai postar esse termo né, de ciência, anuência. O termo da CLT. O termo de declaração isso. de CLT. Que é para quem já trabalha, né? Então, para cada situação, a gente tem um link de postagem, tá? Então, essa é a primeira etapa, né? Você identificar qual é essa situação e providenciar essa documentação, ok? Postou a documentação, aí tem o início da disciplina. Então, vejam, a disciplina tem 4 aulas. Ela tem rota, ela tem os vídeos, né? É importantíssimo que vocês leiam esse material e assistam os vídeos antes de organizar o pré-relatório. Tem um documento, Mara, que eu sugeriria que eles também olhassem, que é uma aula que a gente gravou junto com a professora Márcia, eu, a Edna e a professora Márcia, que explica todos os detalhes de como é que funciona. Voltou. Então, voltou. Ele explica, esse vídeo explica exatamente tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, dê uma olhada nessa videoaula. A gente gravou, acho que uns 40 minutos de vídeo que fala todos os principais detalhes, tudo que precisa ser dito, para o pessoal poder entender. Oi, Daiane. Então, a gente viu que está travando, está aparecendo aqui para nós também, né? A gente está com uma chuva torrencial aqui em Curitiba hoje, está tudo difícil nos nossos acessos aqui. Todos os nossos vídeos das tutorias interativas ficam disponíveis depois, não no Instagram, o link fica disponível lá no próprio Univirtus da disciplina, tá? Então, esse material fica lá para vocês depois tirarem as dúvidas e tal. E como o Guilherme estava comentando, a gente tem esse vídeo, né, não é a videoaula, aquela gravada, né? É um vídeo que foi feito pelo Guilherme, a professora Edna, né, a professora Márcia, explicando esses procedimentos. Então, é assim, né? Primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo outro. Essa explicação que a gente está dando aqui, ela existe também lá, gravada e tal, certinha lá na própria disciplina do Univirtus. Então, além desse material de estudo das rotas de cada uma das aulas, é importantíssimo que vocês assistam esse vídeo também, né, para ir pensando nas dúvidas. Outra coisa que a gente tem sempre, né, é o link da tutoria. Então, às vezes é uma coisa, onde que eu coloco? Como que eu faço? Será que é esse o documento certo? É isso mesmo? Né? A Edna sempre responde e né, vocês sempre têm esse canal de conversa com a gente, além desses nossos encontros agora da tutoria interativa. O mais legal da tutoria interativa, pessoal, que é uma coisa que tem reforçado sempre que a gente faz a conversa aqui, e também naquele bate-papo com o coordenador que eu estou fazendo sempre também às quintas-feiras, logo na sequência aqui da tutoria,
é que vocês aproveitem esse momento para mandar perguntas, questões, né, dúvidas. Esse é o momento que vocês têm agora para interagir com o professor, que muitas vezes é uma situação que vocês não têm, né, no dia a dia, porque vocês estão em outros locais e tal, e o material que vocês têm acesso é o material lá que fica disponível no Univirtus. Então agora é a hora de mandar perguntas. Pode, a pergunta às vezes pode parecer simples, né? Ou você pode às vezes achar, eu não vou mandar uma pergunta porque ela é muito básica, é uma pergunta besta, ou qualquer coisa assim. Não existe pergunta besta, não existe pergunta simples. Pergunta é pergunta, dúvida é dúvida. A gente pode ter certeza que outros alunos vão ter a mesma Exatamente. dúvida que você, não se preocupe. Exatamente. Registrar aqui que também está com a gente aqui a Etienne Portugal. A Daiane aqui depois até mandou aqui um agradecimento aqui, Tamara. Ótimo, obrigado. O Gabriel Araújo. Sônia também está aqui. Enfim, pessoal, então, reforçando, né? Nós estamos falando aqui do estágio supervisionado 1. Vamos falar também do estágio supervisionado 2, né, Maia? Para quem já está cursando estágio, tá? Já fez o estágio 1, portanto, agora está no estágio 2. Então, como é que vai proceder? Uma coisa importante, pessoal, que sempre é dúvida também. Abriu a disciplina para mim no Univirtus, mas eu não tenho estágio, não tenho tempo agora, não vou conseguir fazer agora. O que eu faço? Calma, né? Primeira coisa, fica calmo. Mantenha calma. Vai dar tudo certo, tá? Porque o que acontece? O estágio ele fica aberto, para quem não cursou ainda, ele vai continuar aberto até o final do curso, tá? Você pode, por exemplo, se formar e depois deixar para fazer o estágio depois de se formar, depois de terminar todas as disciplinas, por exemplo. Dá para fazer isso. Não é o recomendável, porque daí você vai demorar mais tempo para terminar o curso. O ideal é fazer desde já, porque até nos últimos UTAs... Tem o TCC. Tem TCC. E aí começa a pesar. E, aliás, um outro detalhe. TCC é uma coisa, estágio é outra. A gente sabe que tem alguns alunos que estão confundindo também uma coisa com outra. Isso. Já vamos explicar a diferença. Mas é importante que o estágio inicie o mais rápido possível para que vocês não deixem acumular as coisas, né? Então, e daí, não fiz, o que acontece? Reprovo? Não. Você não vai reprovar no estágio se você não fizer o estágio. Mas o sistema vai considerar que você não finalizou... Nossa, quantos corações, né? O sistema vai considerar que vocês não... que você não... É como se Fica você não... pendente. Exatamente. Né? Ele fica pendente ali a disciplina. Exatamente. Ele não entra como reprovado, né? Mas fica em mas aberto. ele fica em aberto. Então, você não cumpriu aquela carga horária necessária, você não tem a nota de aprovação na disciplina, ela vai ficar ali até você fazer. Isso. E nós aqui vamos entender que você, portanto, está cursando a disciplina quando o contrato, o termo de aceite ou a declaração estiver postada lá na disciplina dentro do link Trabalhos do Univirtus. Ok? Esse é o início, né? Ali começou, exatamente. Do seu estágio. Então, é isso. Mas, gente, tendo dúvidas, mandem aqui que a gente vai respondendo. O mais importante, como eu já tenho reforçado aqui, é o diálogo entre os professores e os alunos, tá bom? Então, continuando, terminando essa etapa, né? Postou o seu contrato, enfim, esse documento aí, você começou a disciplina, né? Aí, o encerramento da disciplina de estágio 1 é a postagem do pré-relatório. Então, é o seu projeto de estágio. O que você vai realizar nesse estágio? Você tem que fazer, conhecer o lugar, fazer um diagnóstico, né? Das necessidades de comunicação do lugar onde você vai fazer o estágio, você vai fazer esse projeto, então, essa proposta, tá? Então, a proposta de estágio, ela tem uma postagem final, que é a versão final, corrigida, revisada, que vai valer nota, que vai ser avaliada, mas ela tem uma postagem intermediária, uma primeira entrega que não é obrigatória. Então, você fez o seu relatório e eu quero um feedback, né? Você não vai mandar por e-mail, você não vai mandar para tutoria, você não vai mandar fora do prazo, tem um calendário, você vai postar essa sua primeira versão do relatório nesse link, né, da primeira entrega. Se você postar no link da primeira entrega dentro do calendário, o seu texto vai ser revisado, você vai ter um feedback, né? E daí você faz as correções para a postagem final. Então, veja, essa primeira entrega, ela não é obrigatória, ela não vale nota, mas é um momento importantíssimo para você não postar, né? Você fica sujeito a, de repente, ter algum erro ou alguma coisa
que vai diminuir a sua nota lá na postagem final, e daí a postagem final é a que vai valer mesmo. Tá? E eu acho que daí, Mayara, a gente já pode dar a mesma sugestão para o pessoal do estágio 2, né? Isso. Que também tem as duas entregas. A primeira entrega, que é uma primeira entrega para revisão, para ter devolutiva do professor, né? Onde ele vai ter a chance de observar, analisar e apontar algumas coisas que vão ser melhoradas. E a segunda entrega, que é a entrega final, que, portanto, é a que vai valer nota para vocês. Exatamente. Tá? Né? Então, né, na disciplina do Agora, estágio assim, se o aluno não entregar também na devolutiva, se ele não postar na primeira entrega, ele não vai perder nota, né? Só deixar claro isso também, porque senão depois começa a gerar dúvidas. Né? Sim, essa postagem ela não é obrigatória, ela não entra na avaliação. Ela não é é a avaliativa. possibilidade de você ter uma correção antes da entrega. Isso. Então, a gente só corrige os trabalhos. Por isso que eu falei assim, não adianta mandar por e-mail, não adianta mandar para tutoria. Ah, prof, dá uma olhadinha aqui no meu relatório. Não, o momento de dar uma olhadinha no relatório é o momento da postagem. Então, você fez essa primeira versão, você postou, né? Ela não é a versão final, ela não vai valer nota, ela não entra na sua avaliação, mas é o momento de você ter alguém lendo e corrigindo seu trabalho antes da postagem final. E também tem prazo pré-estabelecido, né? Tem um momento de postagem. postagem. Dentro do cronograma da postagem. Se você postar, mandar antes ou quiser postar depois, não adianta. E daí essa não tem segunda chamada, porque ela não é avaliativa. Ah, perdi o prazo da primeira postagem, posso pedir segunda chamada e tal. Não tem, né? Então, tem que prestar bastante atenção. Nesse cronograma tá tudo marcadinho lá, né? Vão os avisos e tal. E a gente tem todo esse cronograma aí de prazo dessas postagens para que vocês saibam e se organizem, né? Para produzir esse texto antes, mesmo que o texto esteja... mas eu não terminei aqui a parte das considerações finais. Sei lá, ficou faltando um pedaço. Não vou postar. Pode postar. Né? Você conseguiu fazer, porque daquilo que você postou, você vai ter um retorno. Olha, o seu texto está incompleto, mas, né, você fez aqui, o seu diagnóstico você pode melhorar desse jeito. Não esqueça de fazer a revisão ortográfica, tem muitos erros, né? Veja a pontuação e tal. Então, a gente consegue dar um retorno para o seu trabalho antes da postagem final. Então, voltando, né? Essa postagem do relatório... A primeira versão, a primeira entrega, ela não é obrigatória, ela não vale nota, tá? Ela é feita para que você tenha um momento de correção. Vocês têm que lembrar que a gente tem vários alunos, né? A gente tem um volume grande aí de turmas, de entrada de material, então a gente segue esse cronograma. Postou fora do prazo, daqui a pouco a gente já vai estar corrigindo a versão final, então não tem como ainda corrigir a versão prévia, até porque a gente tem que ter esse tempo para vocês fazerem a correção. Então, veja, vocês postam a primeira versão, né? Eu vou lá, corrijo, passo um tempo, devolvo para vocês vão fazer as correções necessárias para daí fazer a postagem final. Então, tem um prazo aí, né? A gente tem que seguir. E são várias turmas também, tá? Então, observem isso. O que precisa postar? O documento de estágio do contrato, enfim, do termo de compromisso, né? Que dá início ao estágio. E esse pré-relatório, tá? Que é o projeto de estágio de vocês. Isso no estágio 1, né? Tá? Então, que a primeira etapa, tá? Que a disciplina vale em 56 horas. A segunda etapa é a realização do estágio mesmo, tá? Então, começou o estágio, a mesma situação. Você vai aplicar esse seu projeto lá no estágio que você está fazendo, vai ter o registro, ficha de frequência, o controle disso, se você começou um estágio novo, vai ter a validação das suas horas no estágio, para quem já faz estágio, e vai ter também a validação das suas horas de trabalho, para quem é CLT, né? Você tem que ter uma ficha de frequência do mesmo jeito, porque isso é um documento obrigatório para o estágio, né? E então, a ficha de frequência e o relatório de estágio daí, tá? Então, que é o material que vocês vão postar, que vai ser avaliado para dar nota da disciplina, tá? Então, esse relatório de estágio ele tem um outro formato, porque agora você está, teoricamente, fazendo o estágio, né? Então, tem um modelinho lá também, tem o template, né? E daí você vai fazer o seu relatório indicando,
né, as características aí do seu estágio. Da mesma forma, tem um prazo de postagem, tem uma possibilidade de primeira entrega para correção, né, e daí a entrega final, que é a que vale nota. Então, no estágio 1, você vai postar 2 documentos, o seu termo de compromisso, o seu contrato, né, o documento que oficializa o seu estágio e o pré-relatório. No estágio 2, você vai postar a sua ficha de frequência assinada e o seu relatório de estágio daí para poder finalizar a disciplina. Okay? O estágio 2, talvez seja uma dúvida dos alunos, estou aqui supondo que possa ser uma dúvida. O aluno fez o estágio 1, abriu para ele então o estágio 2 agora, e aí ele pode estar se perguntando se ele tem que postar o contrato de novo, né? Então, esses casos aí, pessoal, é o seguinte, a princípio não precisa postar o contrato, repostar o mesmo contrato que já está valendo, né? Mas se você mudou de estágio, tá? Então, você está num novo contrato de estágio, um novo local onde você está fazendo estágio, então daí você precisa postar essa nova versão do contrato. Por quê? Porque um dos documentos finais que vocês têm que postar para nós, vocês têm que postar lá no final da disciplina do estágio 2, são as fichas de frequência. A ficha de frequência é o nome de quem vai assinar a ficha de frequência, do supervisor do estágio, que assina a ficha de frequência atestando que naqueles dias você estava fazendo atividades de estágio, tem que ser o mesmo nome da pessoa que assinou o seu contrato de estágio, tá? Então, é importante que, então, seja atualizado o contrato lá, se for o caso, tá? Só aproveitar aqui, professora, para registrar a presença da Gabriela, da Kate Santos e do Jean Chenema. Tá? Estão aqui acompanhando também a nossa Tudo bom, pessoal? Então, para quem está chegando agora, a gente está aqui conversando sobre as nossas disciplinas de estágio supervisionado, né? Estágio supervisionado 1 e 2, que é o nosso estágio obrigatório do curso, né? Que tem que ser realizado. Aí a gente está tirando as dúvidas sobre as questões do estágio. Então, em termos de postagem, é isso. Vocês vão perceber, para quem começar o estágio 2, vocês vão perceber que o conteúdo é o mesmo, porque é o conteúdo da disciplina toda, né? Então, você tem as aulas, você tem o vídeo explicativo, você tem toda a documentação e os links de postagem, tá? Imaginem que o teu estágio, ele completo, ele vai ser a assinatura do contrato, a proposta do estágio e a execução do estágio. Né? Então, num primeiro momento, você tem, né, que é o estágio 1, a assinatura do contrato e a proposta do estágio. E no segundo momento, que é a execução desse estágio, que é o estágio 2. Tá? Pode fazer em diferentes momentos, eu comecei aqui e daí depois eu vou validar, ou eu mudei, ou eu não vou fazer agora, eu já fiz um e depois eu vou fazer o 2. É como o Guilherme tinha falado antes, né? A gente tem esse prazo aí estendido, né? Fica pendente, mesmo que você passe no 1, fica pendente o 2 até você encerrar a disciplina e fazendo as postagens daí do relatório, tomando sempre cuidado. Se você mudou de emprego, se você mudou de estágio, né? Se você assinou o contrato e no meio do caminho deu alguma situação e você não vai realizar o estágio naquele lugar, a pessoa que vai assinar o documento não é aquela pessoa original, você tem que postar esse novo contrato. Tá? Porque a gente vai conferir essas informações. E também o próprio relatório, né? Porque se o contrato é de uma empresa, o relatório for relacionado a outra, né? Aí então não vai fazer sentido, porque o diagnóstico foi feito antes do pré-relatório era um. Agora a gente precisa saber que há um estágio novo. Então por isso a necessidade daí de postar o contrato novo para quem estiver no estágio 2 e trocou de estágio, né? Só repetindo aqui para reforçar essa informação. E aí, gente, já vamos explicar a diferença, mas uma última questão que eu queria também esclarecer, que pode ser uma dúvida dos alunos, o pré-relatório de estágio é um documento que apresenta o seu relatório final, mas numa versão parcial. Então, esses dois documentos, na verdade, eles estão associados. É a construção do mesmo documento, né? O pré-relatório... Uma primeira etapa, uma segunda etapa. Exatamente. Do mesmo documento. Você vai fazer o pré-relatório já estruturando o conteúdo que vai ser utilizado para fechar, para finalizar o teu relatório de estágio lá no estágio 2. Então, são dois documentos, duas postagens que, na verdade, se referem ao mesmo trabalho, né? A mesma proposta de ação na organização.
Aquela questão? Uhum. Falar daquela questão. Então, pessoal, é o seguinte, uma dúvida que surgiu aqui de alguns alunos é a diferença entre TCC e estágio, tá? Então, eu estou fazendo estágio, preciso fazer TCC? Sim, porque o estágio é uma disciplina, TCC é outra disciplina, né? O TCC é a sigla de Trabalho de Conclusão de Curso, que é um trabalho final que você vai desenvolver em 3 etapas. A etapa do projeto científico, tá? A etapa de qualificação e a etapa de defesa, tá? São 3 momentos, cada uma dividida em uma UTA. Geralmente vai abrir lá no seu último Ano. no seu último ano, né? Quando as últimas 3 UTAs que você for cursar. A gente tem inclusive alguns alunos, né? Que inclusive alunos que estão provavelmente cursando estágio 2, que está abrindo agora está abrindo já o projeto científico, que é a primeira etapa do TCC, tá? Então isso aqui é uma coisa, TCC é uma coisa. É um trabalho que vocês vão ter que desenvolver, pode ser uma monografia ou um produto jornalístico com uma outra pegada, outra proposta. E o estágio obrigatório, que abre antes. Então, você sempre tem o estágio antes e o TCC depois, né? E aí, voltando àquele assunto que a gente tinha dito anteriormente. Por isso, a importância de não deixar o estágio para depois, porque o TCC vai tomar um tempo, vai exigir uma dedicação, um esforço, que talvez depois vocês não tenham sobrando para poder se dedicar também ao estágio. Então, por isso, façam o estágio o mais rápido possível. Exatamente. Né? Não deixe para depois. Inclusive, assim, a gente, né, a ordem dessas etapas, porque o estágio, ele deve ser feito a partir do momento que você cumpriu 50% do curso, né? Então, você já tem metade do curso, você já tem um conhecimento, aí você já pode, né, aplicar esse conhecimento na prática fazendo o estágio. O TCC, ele entra quando você já cumpriu mais de 60% do curso, então é, né, lá a etapa do último ano. O que acontece? As orientações para elaboração do relatório do estágio, elas vão ajudar vocês, inclusive, a começar a organizar o projeto de pesquisa, porque a gente está falando numa estrutura de texto que não é uma estrutura do texto jornalístico, né? Você não vai fazer uma pauta, você não vai escrever uma notícia, uma reportagem, você vai escrever um relatório, você vai ter que usar referência bibliográfica, né? Você vai ter que pensar e construir a partir do conteúdo das disciplinas, né? Algo para justificar suas escolhas nesse projeto do estágio, né? Nesse relatório, nessa ação que você quer desenvolver. Quando vocês começarem a fazer o projeto, né, vocês vão também, né, já com esse conhecimento do estágio, vocês vão também poder desenvolver o projeto científico. E assim, como o volume de leitura do trabalho de conclusão de curso é maior, né, do que o das disciplinas, a gente tem aula, a gente tem rota e a gente tem as leituras que vocês precisam fazer para poder desenvolver o projeto. Então, é interessante para quem pode, a gente sabe que às vezes, né, não é a melhor situação, mas olha, nesse momento eu não consigo, eu vou ter que ir fazendo aos poucos e tal, porque todo mundo trabalha bastante, né, tem uma situação específica, mas é tentar não acumular realmente o estágio com o projeto científico. Principalmente porque você tem as outras disciplinas rodando, é a mesma situação. Você vai ter prova, você vai ter a POL, você vai ter PL, você vai ter uma série de atividades acontecendo, né? Enquanto está fazendo o estágio e depois enquanto está fazendo o projeto científico. A gente volta para a questão, né, da disciplina, da organização, de seguir os cronogramas, né? Todas as etapas que são previstas para vocês de elaboração desses materiais, elas são pensadas, né, com um prazo aí que dá para fazer. A última tutoria que a gente teve do PL, fica meio apertado e tal, às vezes é meio cansativo. É cansativo se você deixa tudo para a última hora, aí realmente, né? Mas se você vai fazendo um pouquinho, né? Se você criou já desde o início do curso uma disciplina de organizar suas atividades semanais e colocar o seu tempo ali de estudo e de realização dessas atividades, aí fica bem mais tranquilo, né? Você não se sobrecarrega e vai fazendo tudo dentro de um cronograma viável aí para você, né? Então, é importante pensar nessa questão. É claro, não deu para fazer, tem uma relação de trabalho, aí eu viajo muito, daí eu não consigo ter uma outra situação, enfim, não vou poder fazer agora, tudo bem, né? Mas aí a gente sabe também que né, não dá para ser 100% a situação
ideal. Mas, na medida do possível, é interessante que vocês se organizem aí para poder, então, fazer tudo isso dentro do prazo previsto, ok? O pessoal tá meio tímido hoje, Mayra, porque até mandei aqui perguntando se alguém não tem alguma pergunta. Né? Onde estão as dúvidas? A gente fica feliz quando eles fazem pergunta para nós, né? Sim. Então é bom que vocês mandem, porque daí a gente consegue também monitorar como é que está o grau de dúvidas, de Isso. problemas. Algumas dúvidas que já vieram para a tutoria também, além dessas que a gente comentou, né? Por exemplo, bibliografia básica e tal. Então, gente, uma coisa que eu percebo muito que os alunos não têm hábito é assim, ó. Nós temos em cada uma das disciplinas, todas as disciplinas, a gente vai ter o plano de ensino. Nesse plano de ensino, você tem a bibliografia básica da disciplina, tá? Que são esses livros que são complementares ao conteúdo da disciplina e que dizem respeito ao conteúdo da disciplina, né? Alguns deles são cobrados na avaliação, eles fazem parte do conteúdo da disciplina. Além desse material do plano de ensino, todas as nossas rotas de aprendizagem, aquele PDF que fica lá, que é o material de estudo de vocês, no final da rota, tem lá as referências que foram utilizadas para escrever aquela rota, né? Então, nós que escrevemos e produzimos as rotas, nós fazemos o quê? Nós lemos os livros, né? E colocamos o conteúdo desses livros didaticamente organizados para vocês, tá? Então, a bibliografia, ela está disponível no material, tá? Você não vai citar o texto da rota, né? Não vou citar o texto da rota, mas você tem acesso aos livros, aos artigos científicos, né? Ao material que foi usado como referência. Então, eu queria alguma referência sobre a questão do rádio. Na disciplina, né, de radiojornalismo, você tem lá, no plano de ensino, você tem toda a bibliografia da disciplina e em cada uma das rotas você tem as referências que foram usadas, né? Além de poder fazer busca na biblioteca virtual, enfim, a gente tem muito material disponível, tá? Mas aí eu não sei se é um livro bom, se é um livro certo, se é o livro que eu deveria usar, né? Então, um bom critério é pensar na bibliografia básica, né? Nessa bibliografia do plano de ensino, porque são os livros de referência, os livros da disciplina, né? Os livros de referência, e nesse material que foi utilizado também para a rota, né? Aí vocês têm mais autonomia também para olhar esse material, para fazer essa pesquisa, sem ficar dependendo, ou, né, na dúvida, será que eu uso esse livro, eu uso outro e tal, ou onde que eu encontro os livros, né? Além, inclusive, dos que estão lá disponíveis na nossa biblioteca virtual. O Marcelo está perguntando o seguinte aqui, Mayra. Quantas vezes a gente precisa fazer o estágio durante o curso? Só uma vez? Então, são duas... O estágio é um estágio só, né? Você vai realizar um estágio. Esse estágio, por causa da carga horária e da estrutura dele, ele está dividido em duas disciplinas, né? Então, o estágio 1 é a preparação para o seu estágio. É o tempo que você vai encontrar um lugar para fazer o estágio, ou organizar, se você já tem um estágio na área, daí se quiser falar para a gente se você já tem, se você está procurando, se você trabalha em algum lugar, né? Já tem um contrato CLT, não tem como fazer o estágio. Então, a disciplina do estágio 1 é a organização dessa documentação para oficializar o seu estágio e o pré-relatório, que é o seu projeto de estágio, o que você pretende fazer no estágio, tá? Mas viu, Marcelo, o primeiro passo é olhar se abriu a disciplina para você no Univides. Exatamente, se você já está apto a cursar essa disciplina. Às vezes o aluno não tem... Ainda não atingiu a carga horária, os 50% de carga horária para poder fazer o estágio. Isso, então a gente comentou aqui, né? Quando a gente está... da mesma forma que as disciplinas vão entrando para vocês, né, em cada uma das fases, em cada um dos módulos, o estágio ele vai ser cursado por quem já cumpriu 50% do curso. Né? Então, você fechou aquela carga horária, né? Tá lá 50%, vai abrir o estágio para você, tá? Pode ser que não tenha entrado ainda, tá? Mas aí é só para reforçar que esse é o estágio obrigatório. Então, assim, eu posso fazer estágio antes, você pode fazer estágio antes, pode fazer estágio a partir do primeiro dia de aula, se você entrou quiser. na faculdade, assinou o contrato, você pode fazer estágio. Só que esse é o estágio não obrigatório, né? Então, ele não vai ser cobrado de você, tá? Como uma atividade de curso, ainda que ele possa valer horas complementares e que é interessante para vocês também. Mas o estágio obrigatório ele vai ser cursado, como a professora já disse aqui, uma única vez quando atingir lá os 50% da carga horária. Então, ele é assim, a disciplina de estágio, ou o estágio, né, a concepção do estágio,
São 200 horas? 200 horas. 200 horas divididas, né? Em 56, que é essa disciplina teórica, que é a carga horária das nossas disciplinas, e 144, que é o estágio em si, né? Você lá atuando e fazendo esse estágio. Então, quando você perguntou, é um estágio só e tal, são 2 disciplinas, né? Mas o evento, a coisa, o estágio, ele é um só, né? Você vai organizar a sua documentação, fazer um projeto e depois aplicar esse projeto. Então, essa carga horária é dividida em 2 disciplinas, né? Mas a ideia é que você faça o estágio no mesmo lugar e comece e termine no mesmo lugar, de preferência sem mudar, se for possível, né? Às vezes não é, por causa da questão da documentação que a gente tinha comentado antes, né? Se você trocar de estágio no meio do processo, você vai ter que atualizar a sua documentação. Mayra, já é 18, Já passou. Já é 18h50 já. Já está na hora de encerrar, aqui. a gente foi falando aqui sem olhar no relógio. Exatamente. Então, pessoal... Só para avisar que nós temos que encerrar até porque às 19h tem o bate-papo comigo lá depois. Então, né? a segunda etapa etapa. Processo. Nós vamos falar hoje sobre roteiro de estudo, tá? Que é uma dica bem legal que eu queria deixar para vocês. Eu vou mostrar como é que acessa e tal. Então, daqui a pouquinho, pessoal, às 19h, conecte de novo aqui no Instagram do curso que eu vou estar ao vivo para conversar com vocês novamente. Então, pessoal, lembrando, esses nossos vídeos de tutoria interativa, eles sempre ficam disponíveis no Univirtus, né? A gente encerra o vídeo aqui, faz a edição, né? A nossa equipe de edição aqui. A nossa equipe de edição. Né? Faz a edição, organiza o vídeo e posta para vocês. Então, na disciplina do PL, na disciplina do estágio, todos esses nossos momentos de tutoria interativa, esse vídeo fica sempre disponível para vocês. Para quem não consegue acompanhar ao vivo com a gente fazendo, né, as perguntas e tal, tem como assistir o vídeo depois, né? E lembrando sempre que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato pelo link da tutoria. A gente está sempre disponível para responder aí as dúvidas de vocês e conversar, né? E a gente tem esse nosso momento aí semanal, né? Tem a nossa conversa da tutoria e a conversa com o coordenador. É isso? Se eles não fazem pergunta, eu tenho duas... ficam 2 coisas para mim. Ou a gente está respondendo muito bem, tá todo mundo sabendo tudo. Entenderam tudo e não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Ou o pessoal não tá nem aí para nós. Ou não entenderam nada, né? Não tenho nem o que perguntar, porque eu não sei o que fazer. Às vezes acontece isso também, né? A gente fica meio preocupado, assim. Pessoal, então é isso. Desculpem as travadas aí do vídeo, porque... A conexão realmente caiu, a gente está hoje Curitiba tá aqui desde ontem. Pedra, granizo e não sei o que lá, então tá um temporal aqui, deixou meio instável a nossa internet, mas depois o vídeo fica inteiro ao vivo para vocês lá. É isso, obrigada pessoal, boa tarde, então até a próxima.